Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o capítulo 6, Camada de Rede. Neste capítulo, nós vamos trabalhar as questões relativas ao protocolos da camada de rede, roteamento, roteadores e configuração de um roteador. Protocolos da camada de rede. Bom, a camada de rede, né? A camada de rede é a terceira camada do modelo OSI. Tá? A camada 3 fornece serviço para permitir que dispositivos finais troquem dados pela rede. A camada de rede usa 4 processos para oferecer o transporte de ponta a ponta. O primeiro deles, endereçamento de dispositivos finais. Ora, a camada 3 é responsável pelo endereçamento do host de origem até o host de destino. Esse endereçamento pode ser em IPv4, IPv6 e existem outros protocolos, mas os mais em voga e mais utilizados é o IPv4 e agora o IPv6. Então, o endereçamento das máquinas de origem e destino é uma das funções da camada 3 do modelo OSI. Encapsulamento, o segundo aqui. Ora, o encapsulamento, quando a informação vem descendo, sendo encapsulada a partir da camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte e rede, ela vai sofrer o processo de encapsulamento para enlace de dados e física. Então, a camada de rede possui processo de encapsulamento em sua camada. Roteamento. Quando chega até a camada física, o encapsulamento, e gera os bits, os zeros e uns, vão trafegar por uma série de roteadores, uma série de equipamentos que vão fazer o roteamento. Então, é a camada 3, nesses equipamentos, que é responsável pelo processo de roteamento. E, por último, o desencapsulamento. Chegando ao final, camada física recebendo a sinalização, vai desencapsular, passando o desencapsulamento, aqui no caso, o pacote na camada 3. Há vários protocolos, como eu falei, os mais utilizados, versão IPv4 e IPv6, demais estão fora do escopo deste curso, porque também estão bastante em desuso. Com relação ao encapsulamento, você vai observar que na camada superior à camada de rede, nós temos a camada de transporte. A camada de transporte vai pegar os dados que vieram da camada de aplicação, apresentação e sessão e colocar o seu próprio cabeçalho, que é o seu próprio segmento, né? A PDU da camada de transporte é o segmento. Então, ele vai colocar o seu próprio cabeçalho. E essas informações, todas elas, o cabeçalho TCP ou UDP e os dados que vieram das camadas superiores, vão ser encapsulados, né, num pacote de rede, né? E aqui esse cabeçalho IP vai ter, entre outras informações, o IP de origem e o IP de destino, né? Características do IP. O protocolo IP, ele é sem conexão, ele é considerado de melhor esforço e é independente da mídia. Sem conexão, não há uma conexão prévia para o envio de uma informação de um pacote, tá? Ele faz até uma analogia ali no próximo slide, falando sobre os correios. Quando alguém coloca uma carta no correio, essa pessoa que colocou a carta não sabe se ela vai chegar, não sabe quando, se vai ser extraviada. Quem está esperando a carta também não sabe que momento ela vai vir, talvez às vezes nem sabe que a carta está vindo, então não há uma conexão prévia, tá? Melhor esforço, a rede, os equipamentos, né, o próprio, evidentemente, o IP vai fazer o melhor esforço possível para fazer a entrega, mas não tem garantia. Quem vai dar alguma garantia da entrega do IP são camadas superiores, como, por exemplo, o protocolo TCP, mas o IP não. Independente de mídia. Se você vai utilizar mídias óticas, elétricas, par de trançado, etc., isso independe, tá? Então, o IP foi desenvolvido como um protocolo com baixa sobrecarga, ele fornece apenas as funções necessárias para enviar o pacote da origem e destino. Essa é a principal função dele, encaminhar e rotear pacotes, né? Conexão, esforço e tal, isso aí, se conseguir entregar muito bem, senão são as camadas superiores que vão resolver esse problema. Então, como eu falei aqui anteriormente, né, o remetente, quando você vai mandar uma carta, colocar no correio, uma correspondência, um pacote, uma entrega, então o remetente não sabe se o destinatário está presente, se a carta chegou, se o destinatário pode ler a carta. Isso é uma carta simples, né? E o destinatário não sabe quando vai chegar, né? É um processo esse é o processo sem conexão, né? A ideia de sem conexão. E
Como é a ideia do melhor esforço? Você observa que nessa rede, né, que essa máquina vai transmitir para esta outra, tem um processo de roteamento e ela enviou 3 pacotes. Né? Os pacotes são roteados rapidamente e nesse roteamento, uns podem aqui por cima, outros aqui por baixo, outros podem aqui até por meio. Ao chegar ao destino, chegaram apenas 2. Então o pacote IP, ele não vai se preocupar, ele é de melhor esforço. Quem vai ter a preocupação de observar que houve uma perda de pacotes são camadas superiores, por exemplo, como eu já falei, a camada 4, o TCP, que dá confiabilidade. É uma analogia simples, é como se você fosse receber uma determinada correspondência, né, o carteiro chega para lhe entrega 2 cartas. Não, mas eu estou esperando 3. O carteiro, bom, eu só tenho essas 2 para lhe entregar. Você não vai querer reclamar para o carteiro, porque ele está fazendo apenas o papel dele de entregar a carta. E aqui os pacotes estão sendo entregues pela camada 3. Falta, perda, tem que ser verificado em outros níveis, em outras instâncias. A mesma coisa do carteiro, só veio 2 correspondências, você tem que ligar para quem de direito, saber por que não veio todas as correspondências, etc. O carteiro está só fazendo o papel de entrega, ok? Independente da mídia, observa aqui que esse pacote inicialmente saiu por Ethernet em cobre, passou por um cabo serial de cobre, foi por uma fibra ótica, veio pelo Ethernet cobre e terminou entregando numa rede sem fio. Né? Então, independe da mídia que está sendo utilizada para, né, a entrega. Isso aí, a mídia está lá na camada 1 e 2. A camada 3 não tem qualquer interferência com relação a isso. Cabeçalho do pacote IP. Então, aqui a gente tem um cabeçalho do pacote IP. Alguns campos mais importantes. Nós temos aqui o da versão, né, que fica bem aqui, que vai identificar se é IPv4 ou IPv6. Serviços diferenciados, usados para determinar a prioridade de cada pacote na rede. O TTL, que é o tempo de vida de um pacote. Né? Esse tempo de vida, a cada salto, né, a cada salto no roteador, esse tempo é diminuído em uma unidade. Né? Por exemplo, se ele começar com um TTL de 255, a cada salto no roteador ele vai baixando, 254, 253. O que acontece com esse tempo de vida útil? Zera. No roteador que recebe esse TTL e ele zera quando subtrai, ele não vai ser mais encaminhado, porque se esse pacote já deu, por exemplo, 255 saltos pela internet e ainda não conseguiu chegar ao seu destino, não vai chegar mais. Aí ele é desprezado, jogado fora. Protocolo usado para identificar o protocolo de nível superior, né? Endereço de origem IPv4 e, no caso, o destino IPv4 também. Né? Muito bem. Limitações do IPv4. O IPv4 foi atualizado para enfrentar novos desafios. Né? 3 grandes problemas ainda existem no IPv4. Falta de endereço. O IPv4, quando ele surgiu com a ARPANET, aquela parte introdutória, nunca se imaginou que esse protocolo iria tomar dimensões globais. Né? Então, embora existam, seja, 4 bilhões de endereços IPv4, isto é insuficiente para a quantidade de máquinas, de hosts, de servidores, né, tablets, celulares espalhados pelo mundo. Além disso, a expansão da tabela de roteamento da internet. Olha, com tantas redes, né, as tabelas de roteamento estão ficando cada vez maiores e isso tem complicado e tornado lento esse processo de identificar a rota para poder seguir o próximo salto. E a falta de conectividade de ponta. Ora, o NAT, na verdade, que é a tradução de endereços de rede, ele veio para dar uma sobrevida ao IPv4, para que redes locais, por exemplo, como nossa rede doméstica, que recebe um IP, por exemplo, de classe C privado, tipo 92681, alguma coisa, ele pudesse manter o IPv4 funcionando. Mas isso deixou de ter uma conectividade de ponta a ponta. Né? Por quê? Porque os IPs privados eles não são visíveis através da internet. Muito bem. Uma pequena introdução ao IPv6. Para você fazer uma comparação, nós temos aqui o IPv4, que está de laranja, né? Com 4 bilhões de endereços, né? Aqui só tem 1 bilhão, nós 4 bilhões. E o IPv6, ele há 341 decilhões de endereços. Observe que comparando 1 bilhão com 1 decilhão, tem uma quantidade expressiva aqui de algarismos significativos, né? Zeros. Então,
No início dos anos 90, a ITF começou a procurar uma substituição para o IPv4 e que levou ao IPv6. As vantagens do IPv6 em relação ao IPv4 incluem maior espaço de endereço, com base no endereçamento de 128 bits versus 32 bits do IPv4. Agora você observa que o IPv4 tem 32 bits, o IPv6 tem 128. Aí você pode dizer, mas são 4 vezes, né? Porque 4 vezes 32 vai estar 128. Não, na verdade não, porque a cada bit acrescentado, né, duplica, porque é exponencial. Então, o 33º bit duplica a capacidade, e assim vai, duplicando a cada bit acrescentado até o 128º bit, né, bit que foi acrescentado. Então, melhor processamento de pacotes, né, menos campos com o IPv6, o IPv6 é mais enxuto, o cabeçalho dele. Elimina a necessidade de NAT, porque já que tem uma abundância, digamos assim, de endereço, não é necessário a utilização de NAT. E, de um modo geral, endereços IPv6 suficientes para cada grão de areia na Terra. O currículo faz esta afirmativa. Comparando o cabeçalho IPv6 com o IPv4, ele é bem mais simples. Aqui eu observo o IPv4 e aqui nós temos o IPv6 bem mais simples a nível de cabeçalho. O endereço, obviamente, é maior, de origem e de destino, mas as informações necessárias para efetuar o roteamento são menores. Vantagens do IPv6 sobre o IPv4 usando o cabeçalho simplificado. Formato do cabeçalho simplificado para tratamento eficiente de pacotes, arquitetura de rede hierárquica para eficiência no roteamento, configuração automática de endereços, eliminação da necessidade de NAT. Temos aqui alguns campos do cabeçalho IPv6. Campos do cabeçalho IPv6. Versão contém um valor binário de 4 bits, definido como 0110, que justamente identifica IPv6, né? Esse número binário, se você converter para decimal, vai dar exatamente o número 6. Classe de tráfego, o campo de 8 bits, equivalente ao campo de serviços diferenciados. Rótulo de fluxo, o campo de 20 bits, sugere que todos os pacotes com o mesmo rótulo de fluxo recebam o mesmo tipo de tratamento pelos roteadores, aqui o rótulo de fluxo. Tamanho da carga, um campo de 16 bits, indica o tamanho da parte de dados ou da carga do pacote. Próximo cabeçalho, o campo de 8 bits, equivalente ao campo de protocolo do IPv4. Temos ainda limite de saltos, que substituiu aí o TTL, é comparativo com ele, né? E o endereço origem IPv6 e o destino IPv6, cada um com 128 bits, né, que identifica o IPv6. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.